e a gente colocou ali um sistema, tá fazendo ainda, tem um monte de coisa a ser feita aqui ainda, mas assim já deu para ver os peixinhos, e aí logo a gente vai iluminar bem, colocar mais peixe, fazer uma pontezinha de vidro para que a gente possa passar, as crianças fiquem entretidas com isso, sabe, um lugar que tenha vida, que a gente gosta de estar também. Isso tudo é para você, desfrute disso, né? Sim, para você pegar ali seu filho, obviamente, cuidar, né? Todo cuidado. Depois a gente vai fazer um deck. O irmão Leandro está dizendo que vai fazer um deck. É isso, Leandro? Amém, Leandro. Amém, irmão Leandro vai fazer um deck. Amém. E vai ser maravilhoso, né? Esse lugar que a gente gosta de estar e temos sido transformados, não somente aqui, mas em cada GC, né? Somos gratos. Sou grato ao Senhor Jesus por ter me dado irmãos e irmãs e por ser dado a irmãos e irmãs também. Amém, queridos? Hoje, nosso devocional, então, estamos começando hoje a introdução no livro de Levítico, que fala, então, sobre a tribo de Levi. Aqueles que serviam, você vai ver, aqueles que serviam foram instituídos por Deus para servir nos procedimentos do tabernáculo, depois do templo, certo? O que a gente precisa entender nesse caminho, agora, nessa chegada ao livro de Levítico aqui? Pois bem, vou tentar fazer uma linha do tempo aqui, rapidamente. Deus chama, Deus prepara um Éden, coloca Adão para desfrutar dessa relação, essa relação foi corrompida. Deus, então, levanta Noé e a sua família para instituir novamente uma aliança com ele. Acontece que a geração de Noé também se perverte, também o homem quer fazer algo independente de Deus, quer levantar Babel, Deus intervém, espalha o povo sobre a terra, e agora Deus escolhe novamente outro homem, Deus escolhe Abraão e diz: olha, Abraão, eu vou estabelecer uma aliança contigo, e a partir dessa aliança todas as famílias serão benditas na terra. É isso que Deus faz. E aí, a partir de Abraão, Deus pega agora os seus filhos, o faz multiplicar, né? Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e em Jacó as 12 tribos. Bom, em Jacó, Deus então dá 12 filhos para eles, são as 12 tribos de Israel. E agora, a partir deles, começam a multiplicar, crescer. E eles se encontram em determinado momento, tem fome na terra. E eles vão para o Egito. Lá estava José. Eles são alimentados no Egito, vivem lá. A geração dos filhos de Jacó vive lá no Egito. Pois bem, troca o faraó, José morre. Depois, os filhos de Jacó morrem também, os irmãos de José. E a partir disso, eles eram um povo grande e numeroso. Os faraós se sentem ameaçados porque eles são um povo muito, muito fértil, então os escraviza, e eles passam 430 anos escravos do Egito. Pois bem, Deus então levanta outro homem para libertar e continuar esse propósito de ter uma família na terra. Imagina esse povo, eles vivendo no Egito, eles deixaram de relacionar com Deus, eles deixaram de perceber a comunhão com Deus, que é o que tanto Deus deseja, ter comunhão. Isso precisa ficar claro na nossa vida cristã, amém? A relação com Deus, uma devoção. Então agora Deus os tira do Egito, levanta Moisés, e Moisés agora é esse libertador, é um tipo de Cristo também, aquele que tira o povo do Egito. Pois bem, tirou o povo do Egito, um povo que murmura, um povo que tem uma mentalidade difícil, um povo que foi acostumado a ser escravo, e agora está indo em direção a uma terra prometida. Isso tipifica a nossa vida. Pois bem, o povo saiu do Egito, e aí teve experiência de comer do maná, teve experiência da água da rocha, de beber da água da rocha, que é beber, fluir do Espírito, teve experiências nas águas de Mara, né, que as águas se transformaram em água saudável, água potável, para que eles pudessem beber também. São vários símbolos na vida cristã. Eles enfrentaram Amaleque, os primeiros inimigos, que tipifica a carne, ok? E aí você já percebeu como que você vence Amaleque, sacerdócio e a autoridade da palavra de Deus. Então, Deus agora
após acontecer tudo isso, Deus estava preparando esse povo para relacionar com ele. Deus, então, leva Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus estabelece agora a forma, leis, procedimentos de como o homem deveria relacionar com ele. Deus mostra o seu caráter e a sua santidade. Primeira coisa, Deus mostra que ele é santo, seu caráter é santo. E quem quiser relacionar com ele tem que ser santo. E agora, Deus, então, dá essas leis e Moisés fica 40 dias no Monte Sinai. Quando ele desce, o povo já havia feito bezerro de ouro, já havia caído na incredulidade, dizendo que bezerro de ouro que tinha outros deuses é que tinham os libertado do Egito. Moisés se indigna com isso, quebra as tábuas da lei. O povo feriu a aliança que Deus acabara de fazer. Pois bem, Deus então chama novamente Moisés, e pela segunda vez Deus escreve a lei nas tábuas de pedra. Pois bem, Deus então agora institui, fala para Moisés, Moisés, tu vai fazer um lugar, eu não vou mais falar do monte, eu vou aproximar a relação, eu vou falar agora de um lugar que se chama o tabernáculo. E Deus dá todas as medidas, Deus ensina, levanta pessoas para construir o tabernáculo e os móveis de dentro do tabernáculo. Porque agora o homem experimentaria da relação um pouco mais aproximada com Deus. Mas Deus é santo. Portanto, o homem precisava santificar-se para ter acesso à presença de Deus. Bom, tanto é que, pelo pecado do povo, Deus agora já havia dito que deveria ser instituído o tabernáculo, mas ali no capítulo 40, versículo 35 de Êxodo, o último capítulo que nós lemos ontem, diz assim, no 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então é o seguinte, a nuvem da glória de Deus estava no Monte Sinai, correto? E Deus agora mandou Moisés construir um tabernáculo, sim. E aí a gente viu nos últimos capítulos, mais de 20 capítulos aqui, ou em torno de 20 capítulos, Deus falando como deveria ser feito o tabernáculo, como deveria serem os procedimentos para o tabernáculo. Para a construção da arca, do altar de holocausto, da bacia de bronze, da mesa dos pães, as medidas, as proporções. Deus, então, aqui é uma conversa com o arquiteto, é uma conversa de engenharia e de arquitetura. É mais ou menos isso que acontece nos últimos capítulos. E aí, depois que o tabernáculo ficou pronto, a palavra de Deus disse que está dizendo que então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Então é o seguinte, aproximou a relação. Perceba Deus trazendo de volta, aproximando a relação que fora perdida lá no Éden, certo? Tanto é que você vê a gente viu inúmeros bordados, desenhos nas cortinas, desenhos do tabernáculo, que se aproximava de símbolos que remetem ao Éden. Amém? A gente consegue ver isso, né, sendo bordado, símbolos do Éden. Então, Deus trazendo novamente a sua presença para a terra. Deus fala para Moisés, agora eu não vou falar mais do monte, agora eu vou falar através, lá no meio de vocês. Eu estou descendo. Isso é importante nós sabermos. A gente quer subir, mas Deus quis descer. Deus quis descer para a terra, para manifestar uma relação de proximidade. Só que o homem era impuro. Então agora, em Levítico, Deus vai estabelecer formas, criar formas e rituais para que o homem possa viver na sua presença. Deus provê agora um caminho, rituais, para que o homem se santifique e ele possa ter relação com Deus, possa relacionar com Deus. É isso que nós vamos ver em Levítico, ok? Então, o que precisa ficar claro até aqui é que Deus agora instituiu um lugar para manifestar sua presença. Não está tão distante como estava antes. Agora tem o tabernáculo. Deus quer habitar no meio do povo. Para nós cristãos, isso precisa ficar claro. Relacionamento. Deus quer habitar no meio do povo. Certo? Era isso que Deus sempre quis. Como ainda quer hoje. Pois bem,
Moisés, olha no versículo 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se lembra que o povo feriu a aliança com Deus. O povo havia ferido a aliança com Deus. Agora Deus traz a sua presença, a glória, ali para o tabernáculo. E agora, uma vez que tinha sido ferida essa relação, Deus institui, então, rituais, procedimentos, para que haja um caminho que as pessoas possam viver na sua presença. Deus é santo, o povo também deveria se santificar. Ok? Deus só relaciona com aquilo que provém da sua própria natureza. E agora, nos 7 primeiros capítulos, você pode anotar aí, capítulo 1 ao capítulo 7, serão os rituais de sacrifícios. Deus agora vai explicar para Moisés e diz o seguinte: Moisés, eu quero relacionar com esse povo. Tu já entendeu isso? Mas esse povo não é santo. E agora, por causa do pecado de vocês, eu estabeleci uma aliança, vocês acabaram de pecar. E agora vocês precisam se santificar. Eu vou ensinar que vocês agora chegar diante da minha presença. Ninguém pode chegar diante da minha presença sem o sangue. O tema aqui do livro de Levítico é que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão para a remissão do pecado. Portanto, o Senhor diz: olha, eu vou instituir aqui procedimentos que façam expiação. O que é essa expiação? Expiação significa cobrir, expiar, cobrir. É o cobrir pecado. Então, o dia da expiação era o dia em que os pecados seriam cobertos, escondidos. O derramamento de sangue era Deus instituindo, ou melhor, as ofertas de expiação, era Deus instituindo uma maneira de olhar para o povo e esse pecado estar coberto pelo sangue. Porque o sangue cobre o pecado. Esse basicamente é o tema aqui do livro do livro de Levítico, né? E aí, a maneira agora que Deus institui esse tabernáculo e essas ofertas, Deus está sinalizando: olha, vocês precisam, para o lugar de comunhão, precisa haver santidade. Certo? Isso é um resumo também da vida da igreja, porque em vida da igreja nós somos santos em um lugar de comunhão. Amém? Basicamente, o que acontecia nesse tabernáculo aqui? Bom, é o resumo da vida da igreja. É comunhão, serviço e um viver santo. Isso aqui. A vida da igreja. Comunhão, servir e um viver santo. Aí eu gosto de comunhão. Pois é, para ter uma comunhão tem que ter alguém servindo. E nessa comunhão, nossa santidade. Irmãos, olha só. Sempre quando a gente está no meio de ímpios, onde tem muito ímpio, existe uma fragrância, existe uma atmosfera de impiedade. Sempre quando tem muito ímpio reunido, você vai ver que tem pecado ali. É a manifestação da carne. É sempre assim. Às vezes você vê, por exemplo, é muito explícito isso num contexto de jogo de futebol, por exemplo. Pô, as pessoas vão lá para torcer, mas em pouco tempo você vai ver a carne se manifestando. Então a pessoa foi lá para assistir um jogo de futebol, mas agora tem a ira, tem briga. Pouco tempo, se as coisas já não é como a carne deseja, já tem insulto, já tem murmuração, já tem espírito de facção, de vingança. Essa carne já está insaciável, ela deseja tudo que a carne gosta, então alguém já mexe com a mulher do outro, e isso já provoca briga, e alguém já busca, então, se entorpecer. Então, você vai ver aí os vícios, essa carne desejando ficar ébria, né?
Por quê? Porque é um ambiente de impiedade. Sempre quando tem muito ímpio reunido, vai ter um ambiente de impiedade. Mas o contrário é verdadeiro também. Sempre quando tem muito santo reunido, há uma fragrância de santidade exalada. Sempre quando tem irmãos reunidos, você vai ver um ambiente de santidade. Então, quer cada dia mais ser purificado, ande junto na vida da igreja. Esse é o tema aqui do livro de Levítico. Deus estabelece o tabernáculo e agora vai ter uma série de rituais. Hoje não são esses rituais hoje são rituais interiores que nós desfrutamos através da comunhão. Amém? Agora é pela fé. Agora tem a ver com Cristo. Então não são rituais que precisam ter uma manifestação exterior. Ou melhor, que a partir de algo exterior, algo interior será resolvido. Não. Agora é algo interior resolvido que nós manifestamos de forma exterior. Em adoração, em devoção, em cânticos, em comunhão, proximidade. Amém? Isso precisa ficar claro aqui, essa introdução, para nós entendermos o livro de Levítico. É uma continuação. Você tá conseguindo ver que, embora os livros sejam diferentes livros, mas você tá percebendo aqui a construção, um caminho de Deus lidando com esse povo e relacionando com esse povo? Isso fica claro para você? Amém? Então, Levítico, Deus provê um caminho para que o povo viva na sua presença. Amém? Agora, então, do capítulo 1 ao capítulo 7, Deus vai instituir esse tabernáculo, Deus institui 7 ofertas, 7 rituais que o povo terá que fazer. Em situações diferentes, esse povo vai ter que fazer ofertas, rituais, sacrifícios, para que possa relacionar com Deus. Então, aqui tem pedágio. A relação não tem livre acesso. Não tem livre acesso. A cancela não está aberta, não. Tem pedágio. Porque o povo não é santo. Eles quebraram a aliança. E Deus instituiu alguns pedágios agora. Algumas ofertas. Para ter comunhão com Ele. Pois bem, é assim que começa, então, o livro de Levítico. Agora, irmãos, a gente vai ver vários procedimentos do livro de Levítico aqui. Vários detalhes de como as pessoas deveriam agir em cada situação para que fossem purificados os seus pecados e para que pudessem ter comunhão. Vamos lá, mais uma vez, comunhão e santidade. Para ter comunhão com Deus, precisa ser santo. E eram 2 coisas que o povo precisava aprender. Eles não eram santos, então precisavam se santificar. E eles não sabiam viver em comunhão. Então Deus estava ensinando eles a viverem em comunhão com Ele. E Deus fala agora, não falarei mais do Monte Sinai. Do Monte Sinai o povo tinha medo de Deus. Lembra que eles não quiseram nem subir com Moisés? Lembra disso? Deus vem com fogo. Lá no Êxodo, Deus vem com fogo. E trouxe medo. Mas agora, no tabernáculo, Deus traz o fogo que redime e que aproxima. Agora no tabernáculo, a presença, a glória de Deus vai aproximar o homem dessa relação. Amém? Então, Deus fala aqui em Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Deus fala da tenda. Olha só. Da tenda do encontro, tabernáculo, né? O Senhor chamou Moisés, falou com ele e lhe ordenou. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém deles, dentre vocês, trouxer uma oferta ao Senhor, escolha um animal dos rebanhos de gado, bovino, ovino ou caprino. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Um macho sem defeito. Olha só, cada animal aqui que for apresentado vai representar Cristo em um dos seus aspectos, tá? Então assim, o boi, pastor, então poderia ser bovino, é o boi, mas por que o boi? Sim, porque o boi tipifica o servo, o boi é servo, e ele é paciente, e é sofredor também.
você vê bois no arado, né? Eles são... Um boi não é um animal que você e eu, nós temos por um animal revoltado, por exemplo, né? Quando é novilho, ele é obediente à morte. Então tipificava, né, o boi, o novilho, Jesus sendo um servo sofredor. Então cada animal é um símbolo, ok? Nós não vamos aqui, como eu falei para você, não vou entrar em todos os detalhes, aqui é muita coisa, a gente precisa estudar, mas vou pelo menos pincelando. Olha o que Deus disse, olha, quando vocês trouxerem ofertas de holocausto, capítulo 1 agora é oferta de holocausto, ok? Oferta para perdão de pecado, para cobrir pecado. É isso aqui, Deus está falando. Eu estou ensinando vocês a relacionar, ok? Ok, tem que ter santidade, vocês não são santos. Então, vocês vão trazer um animal para ofertar, a morte desse animal, o derramamento de sangue vai cobrir o pecado de vocês. Quando eu olhar para vocês, eu não vou ver vocês, eu vou ver o sangue do animal. Isso aponta para Cristo. Quando Deus olha para nós, hoje ele não nos vê, ele vê Cristo em nós. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. E por isso não vem juízo sobre nós, mas vem amor de Deus, redenção de Deus, bondade de Deus. Amém? Essa é a graça de Deus. Pois bem, como o sacrifício era de animal, não era de Cristo, lá no Velho Testamento, eles deveriam fazer isso continuamente. Que não era perfeito, não era de uma vez por todas, ok? Mas tudo eram símbolos. Pois bem, Deus então institui agora a oferta de holocausto. É isso que está descrito aqui no capítulo 1. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém dentre vocês trouxer uma oferta ao Senhor, escolha um animal dos rebanhos de gado bovino, ovino ou caprino. Então assim, bovino é servo, sofredor, um servo paciente, que tipifica Cristo, o servo sofredor. Ou se for ovino, se for ovelha, mas por quê? Ovelha simboliza submissão, simboliza também obediência, sem resistência de morte. Irmãos, é incrível. Pessoal aí os irmãos aí que lidam, né, com, às vezes, vão carnear um boi ou uma ovelha. A ovelha, irmãos, ela não resiste à morte, ela não grita, não é igual ao porco. O porco, ele tá indo, o porco já pressente, já começa a gritar. Mas Jesus, ele era a ovelha, o cordeiro, que foi até a cruz, não resistindo, mas submisso. Ou poderia ser também caprino, né? Poderia ser um cabrito, né? Que simboliza um tipo de pecador. Mas por que, Jesus? Por que, pastor? Porque Jesus também, ele foi contado entre os transgressores. Então tem o caráter de ovelha, daquele que serve, que submete, mas você vai ver a palavra de Deus dizendo, olha, algumas vezes é um cabrito. Tá, mas por que algumas vezes é um cabrito, outras vezes é uma ovelha, outras vezes é um novilho, é um boizinho novo? São diferentes tipos de ofertas, mas todas elas são aceitas, porque cada um remete a uma característica de Jesus. Amém? Entendido isso? Fica mais fácil assim, né? Então, quando é novilho, é porque ele é servo sofredor. Quando é ovelha, é porque ele é submisso até a morte, sem resistir. E quando é caprino, é porque ele foi contado entre os transgressores. Jesus não pecou, mas ele foi contado entre os transgressores. É isso que simboliza um bode, um cabrito também. Ou também, você vai aparecer aqui as rolinhas e as pombas, né? E você vai ver que essa é a inocência e a pobreza, né? Então, essas ofertas eram para quem era pobre, né? E Jesus, ele se fez pobre. Você vai ver uma inocência, uma pombinha apresenta ameaça para alguém, um casal de rolinha apresenta ameaça para alguém, não apresenta. Ou seja, essas ofertas apontam para Cristo também. Um outro aspecto interessante é que sobre cada animal desses, o ofertante deveria impor as mãos. E quando ele estava impondo as mãos, isso representava que os pecados dessa pessoa estavam sendo transferidos para o animal, e por isso que o animal deveria ser morto. Ok? Então, depois disso, apresentava diante do sacerdote. O sacerdote olhava o animal e verificava se não tinha defeito. Se fosse aceito o animal, o ofertante deveria passar a faca e imolar o animal em frente ao sacerdote. Isso mostra também que quem matou Jesus fomos nós. Jesus foi morto pelos nossos pecados. Amém?
É lindo isso, né? Então, deveria se impor as mãos. O sangue, então, desse animal era aspergido sobre o ofertante. Então, o sangue derramado agora era aspergido sobre o ofertante. Então, é o seguinte, nós levamos hoje diante de Deus, levamos quem? Cristo, o Cordeiro. O Cordeiro, Deus olha e diz, foi aceito. E esse sangue é derramado sobre nós. Por isso que nós bebemos, comemos da carne e bebemos do sangue, como símbolos desse perdão de pecados. Cada ceia, cada vez que a gente ceia, tem comunhão com a igreja, a gente está lembrando que agora fomos perdoados para sempre. Amém? Essa é a pedagogia aqui em Levítico. Os animais também, eles deveriam ser esfolados. Você vai ver que alguns animais, eles deveriam ser esfolados. Por quê? Isso aponta para a aparência sofredora de Cristo. Ele, sabe, deveria tirar toda a aparência. Jesus foi esfolado, ele não era belo aos olhos. Isaías diz que nós olhamos para ele e não vimos beleza alguma. Sabe, esfolar vai significar retirar toda a aparência, né? Então, o animal deveria ser partido em pedaço. Isso aponta para Cristo sendo moído na cruz. E tudo isso que a gente vai ver agora, vários elementos aqui, tudo aponta para Cristo. Amém? O holocausto também, nessa oferta de holocausto, essa oferta deveria ser queimada. Isso aponta para o fogo do juízo de Deus vindo sobre Cristo na cruz do Calvário. O fogo da ira de Deus veio consumir. Nós devemos crer, né, que essa justiça de Deus ela está completamente satisfeita agora. Amém? E aí, essas ofertas agora, eram aceitas diante de Deus para purificar esse povo do pecado e para que eles pudessem então relacionar com Deus. Essas ofertas aqui, a oferta de holocausto, é importante mencionar também que o holocausto esse era oferecido em situações como uma mulher que precisava ali se purificar, né, uma mulher em uma cerimônia de purificação, depois do parto, por exemplo, essa mulher precisava ofertar, fazer uma oferta, porque ela se contaminou, ok? Então ela deveria apresentar uma oferta. Outra situação é, por exemplo, pelos leprosos, quando era curado, deveria apresentar essa oferta de holocausto para que fosse novamente aceito a sua comunhão com o povo e com Deus. Na consagração, por exemplo, do sacerdote também deveria ser feita a oferta de holocausto. Na festa de Pentecostes também deveria ser feita uma oferta de holocausto. Ok? Versículo 3. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Cristo não tinha pecado. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito diante do Senhor. Irmãos, só lembrando algo aqui. Aonde que ficava o altar do holocausto? O altar do holocausto ficava na parte da frente da tenda. Lembre-se disso? Ok? Nós vimos aqui na foto, né? Então, ali era feito o sacrifício. Se o holocausto for de gado, oferecerá macho sem defeito. Ele apresentará a entrada da tenda do encontro para que seja aceito diante do Senhor. 4. Ele porá a mão sobre a cabeça do animal para o holocausto e ele será aceito para fazer expiação por ele. Então o novilho será imolado diante do Senhor e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e o aspergirão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. A pele do animal do holocausto será tirada e ele será cortado em pedaços. Tá vendo tudo que eu acabei de mencionar aqui? Deveria ser cortado porque Cristo apontava para Cristo e Cristo deveria ser moído. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar, aponta para a ira de Deus, o juízo de Deus, e arrumarão a lenha sobre o fogo, porque a lenha, o fogo veio sobre a cruz, o madeiro. Aleluia. Em seguida arrumarão os pedaços com a cabeça e a gordura sobre a lenha que está queimando no altar.
As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. E as vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado no lado norte do altar diante do Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão aspergirão o sangue por todos os lados do altar. O animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, incluindo a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está queimando no altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote trará tudo isso como oferta e queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave do altar, destroncará o pescoço dela e queimará e deixará escorrer o sangue da ave ao lado do altar. Ele retirará o papo e as penas e os jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas com gordura. Depois, o sacerdote rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Amém? Entendido esse primeiro capítulo aqui de Levítico, ok? O holocausto, as ofertas. Por que das ofertas? Porque o povo precisava se santificar para ter comunhão com Deus no tabernáculo. Amém? Capítulo 2. Outra oferta. Olha o outro ritual agora. Os 7 primeiros capítulos estão falando desses rituais de comunhão e santificação e purificação. Capítulo 2. Quando alguém trouxer uma oferta cereal ao Senhor, deverá ser da melhor farinha. Deverá ser da melhor farinha. Então aqui agora a oferta de a oferta de cereal, né? De manjares. Olha só. Sobre ela derramará o óleo, colocará incenso e a levará aos filhos de Arão e os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado de melhor farinha com azeite e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus filhos. É a porção santíssima das ofertas preparadas no fogo, dedicada ao Senhor. É importante nós mencionarmos aqui que a primeira oferta era a oferta de holocausto que a gente viu no capítulo 1, que aponta para Cristo. Cristo que é a justiça de Deus. Só que agora, aqui na oferta de manjares, a oferta de cereal, o objetivo é mostrar que Cristo é justo e que o seu viver na terra foi completamente justo. A justiça foi feito justiça no holocausto, mas a oferta de manjar, a oferta de cereal é mostrar que ele é justo. A flor de farinha aponta para o trigo que foi moído. Amém. O trigo foi moído. Lembra que Jesus fala que se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, não dará fruto. Então o grão de trigo agora que morre aponta para essa semente, Cristo, né, sendo isso, morrendo para que muitos outros viessem a viver. Então, o grão de trigo também era o alimento, ele precisaria ser moído. Jesus foi moído. A oferta também poderia ser assada, cozida. O sofrimento de Cristo. Cristo foi, o fogo veio sobre Cristo. Ok? Então você vai ver vários símbolos aqui contidos nessas ofertas. A oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, 3, de cereal, pertence a Arão e aos seus filhos. É a porção santíssima das ofertas preparadas no fogo dedicadas ao Senhor. 4. Quando você trouxer uma oferta de cereal assada no forno, que seja da melhor farinha,
roscas sem fermento, amassadas com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite. Se a sua oferta for de cereal, for preparada em uma assadeira, que seja a melhor farinha, amassada com azeite e sem fermento. Parta a oferta em pedaços e derrame azeite sobre ela. É a oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida em uma panela, que seja a melhor farinha com azeite. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ela apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus filhos. É a porção santíssima das ofertas preparadas no fogo dedicadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo dedicado ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixem o sal da aliança do seu Deus faltar nas suas ofertas de cereal. Coloquem sal em todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Você vai ver aqui mais um procedimento, mais uma oferta, nessa oferta de comunhão. Olha só, oferta de holocausto, é oferta de purificação, perdão de pecados. Mas a oferta agora de manjar, a oferta de cereal, tipifica a oferta para a comunhão. Mas você vai ver que ambas ofertas, elas precisavam passar pelo fogo. Isso aponta para Cristo. O trigo, a farinha, a oferta de cereal, o cereal sendo moído, o trigo, o grão de trigo caindo em terra, morrendo para que muitos outros, para que pudesse dar muitos frutos. Ok? O Cristo, olhe para o Velho Testamento e veja Cristo. Nas ofertas está contido Cristo, no holocausto está contido Cristo. Tudo aponta para Cristo. Hoje a nossa vida, tudo aponta para Cristo. No Velho Testamento era Cristo que haveria de vir. No Novo Testamento a gente fala do Cristo que veio. No Velho Testamento está apontando para o Cristo que viria. No Novo Testamento está apontando para o Cristo que veio. Amém? Cristo, a nossa vida está fixada, firmada em Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com o sangue de Cristo Jesus, que perdoa o pecado, que nos levou, nos permitiu ter comunhão com Deus. O trigo moído é a comunhão com Deus. Ele deveria ser assado, deveria ser moído, deveria ser cortado. 16. Sobre ela, derrame azeite e coloque incenso. É uma oferta de cereal, uma oferta agradável. Por isso o incenso é agradável diante de Deus. Pastor, agradável sim, agradou Deus moê-lo, fazendo enfermar na carne, diz o profeta. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal novo, esmagado, e do azeite, com todo o incenso. É uma oferta preparada no fogo, dedicada ao Senhor. Capítulo 3. Agora a oferta, uma outra oferta, sacrifícios pacíficos, ou a oferta de comunhão. Ok? A oferta agora de comunhão. Essa oferta de comunhão agora não era uma oferta de perdão pelos pecados, ok? Aqui no capítulo 3, a oferta de comunhão, os sacrifícios pacíficos, não era uma oferta para perdão de pecados, mas era uma oferta de ações de graças a Deus. Era gratidão agora que o povo deveria demonstrar para Deus. Então, cada tipo de oferta, é um símbolo de perdão, de pedido de perdão, de comunhão com Deus, de ações de gratidão. Cada oferta era um tipo, era uma manifestação de gratidão ou de pedido de perdão diante de Deus, ok? 7 primeiros capítulos de Levítico, Deus está instituindo, Deus instituiu a sua presença através agora do tabernáculo, mas o povo precisa ter comunhão com Deus, e para ter comunhão com Deus precisava ter santidade, e essa santidade deveria ser feita através de
essa santificação deveria ser através de ofertas rituais. É isso que está descrevendo. Capítulo 13, então, chegamos na oferta de comunhão ou oferta pacífica. Pois bem, ações de graças ou até uma oferta voluntária. Era essas ocasiões que essa oferta deveria ser feita. Se a sua oferta for sacrifício de comunhão, você oferecer um animal do rebanho de gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado e o imolará à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, sacerdotes, aspergirão sangue por todos os lados do altar do sacrifício de comunhão, e ele trará a oferta preparada no fogo dedicada ao Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso no altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Ok? Aroma agradável ao Senhor. Por quê? Porque era oferta de comunhão. 6. Se alguém oferecer um animal do rebanho de ovelhas ou de cabras como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará macho ou fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, alguém o apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal a ser ofertado, e o matará, degolará e imolará à entrada da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão aspergirão o sangue por todos os lados do altar. Do sacrifício de comunhão, ele trará a oferta preparada no fogo ao Senhor. Toda a gordura que recobre a cauda cortada rente à espinha, a que cobre as vísceras e toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado que ele removerá com os rins. O sacerdote os queimará no altar. É alimento preparado no fogo em dedicação ao Senhor. Preste atenção aqui. Você viu na primeira oferta fogo? Primeira oferta tinha fogo. Na segunda oferta tinha fogo. Na terceira oferta tinha fogo. Tudo aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. O juízo de Deus veio sobre Cristo. Então todas as ofertas simbolizavam. Agora, seja oferta de comunhão e de perdão e de pedido de pecado. Todas essas ofertas simbolizavam, então, Cristo sendo moído, morrendo em nosso lugar. E agora, a partir de Cristo, nós tendo comunhão com Deus. Amém. Não chegue diante de Deus sem Cristo. 14. Dessa oferta, ele trará a oferta preparada no fogo dedicado ao Senhor, a gordura que cobre as vísceras, que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que ele removerá com os rins. O sacerdote queimará no altar. É um alimento de oferta preparado no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E este é um estatuto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Deus mandava imolar os animais, preparar esses animais, queimá-los no altar. E Deus diz para o povo, nunca coma gordura. A gordura é do Senhor. Irmão, quando a gente faz um churrasco, o pessoal aí que gosta de assar, aleluia, um cordeiro, um novilho, um boizinho, aleluia, uma costelinha, uma maminha. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Contar algo para você. Acho que eu já falei, mas não custa lembrar. Já está reservado, já está comprado. Trouxemos novilhos lá da Serra. Eu pedi lá da Serra. Teve um irmão que foi agora faz uma questão de uma semana e meia, mais ou menos uns 10 dias. Foi lá na Serra e trouxe, imolaram um novilho. 2 novilhos, na verdade. A gente está com 2 cordeiros para nós fazer no Remacamp. No acampamento de verão, nós vamos assar 2 novilhos. Aleluia. Amém. Vai ser um festão, glória a Deus. Amém. Então tá preparado, assim como a gente fez aqui na festa da Bíblia, né? A gente também vai ter a festa da Bíblia de novo esse ano, aleluia. Vai ser maravilhoso. Mas já estão separados 2 novilhos, então essa carne que não é muito forte, né? Mas olha só o que Deus disse ali, né? Para o povo, não comam gordura. A gente gosta daquela gordurinha. O que dá cheiro no churrasco, irmão? É a gordura.
aquela partezinha assim que vem a gordurinha junto, mas gordura, não é o sebo. É que quando a gente é muito pobre, a gente come sebo, né? Mas daí quando Deus vai dando provisão, daí a gente come a gordurinha, né? A gordurinha gostosa. Só que Deus disse pro povo, não comam gordura. A gordura é minha. O aroma agradável é meu. Mas por que Deus estava fazendo isso? Irmão, porque aquele povo ia comer, ia entupir as veias tudo de colesterol, de gordura. Aí Deus, cuidando do povo, da saúde do povo, diz, não coma muita gordura. Para não ficar entupir as veias, que diz a minha avó, as veias, não ficar entupida de gordura e morrer de colesterol. Ok? Deus cuidando da saúde do povo. Então a gente deve cuidar do nosso templo, do templo do Espírito Santo, que somos nós, nosso corpo. Por isso que um jejum, 2 jejuns, 6 jejuns, como a gente faz, 6 jejuns ao ano, durante o ano, 6 jejuns de 7 dias. A gente deve purificar também o nosso corpo. Faça jejum. Fica aí uma semana sem comer nada, só bebendo água. E aí você vai ver o seu organismo reagindo muito bem, os seus índices as propriedades do organismo mesmo, né? Agora me fugiu o nome aqui. Alguém me ajuda? Nutrientes. Nutrientes, mas o que a gente mede quando a gente faz exames? Vitamina. Sim, ok, mas tudo isso é o quê? Índices glicemia é outra coisa. Não são hormônio, não é questão de hormônio, a gente faz todos esses levantamentos desses... O hemograma também, que é de sangue. Imunidade, colesterol. Amém, irmão, mas enfim, todos... Exames de rotina. Triglicéridos. Sim, enfim, triglicerídeos, mas tudo isso são particularidades, né, de vários exames. Mas, enfim, vamos chamar aqui de nutrientes do organismo. Fisiológicos, amor. Isso, os avaliadores fisiológicos, todos esses índices fisiológicos, é isso que eu quero falar. Né? Tudo isso é avaliado. Então, assim, os jejuns, os jejuns, eles renovam o nosso organismo. Irmãos, olha só, quando a gente fica muito gripado, a gente perde a fome. Sim ou não? Quando a gente fica muito doente, a gente perde até a fome. Sim ou não? Por quê? Porque o corpo está resistindo agora à comida para poder se recuperar. Então, na verdade, sabe o que nos adoece? De a gente comer muito e comer mal. O que adoece é quando a gente come muito e come mal. Deus estava falando para o povo aqui, eu quero que vocês comam bem. Então, para de comer gordura. Para de comer fritura. Amém? Então, os jejum, e outra, beba água, né, Marilise? Beba água, tô aprendendo. Passei 30 anos na minha vida sem quase beber água. Mas é difícil. Mas estamos aprendendo, aleluia. Amém? Então, Deus fala para o povo, não como gordura. Deus estava cuidando do povo. Depois, as bebidas eram o vinho. Por quê? Porque o vinho afina o sangue. Purifica. Então, naquela época, Deus estava instituindo um cuidado para o povo. E hoje, irmãos, só quero lembrar aqui, cuide do seu corpo, viu? Só que é interessante que tudo que não é feito no espírito existe extremo, né? Tem aqueles que endeusam o corpo, daí o corpo vira Deus dele. Eles viram chato, não pode comer nada. Ai, meu Deus, que não sei o quê, que tem uma substância que não sei o quê, que uma vida, uma pessoa na face da terra morreu uma vez, pelo amor de Deus. Daí é doença, aí é extremo. Agora, aí às vezes nós vamos para o outro extremo, daí não cuidamos das coisas também. A gente come qualquer coisa, com muita gordura, come mal, de forma desregrada, os alimentos, aí muita coisa industrializada, que é a nossa grande tentação, né? Então, assim, a gente deve ir comendo de forma cuidadosa também. Então, assim, esse ano, faça os jejuns, vai auxiliar no seu corpo, seu metabolismo. Cuidado na sua dieta. É interessante, né? Porque fica aí vários dias você se readequando a sua alimentação pós-jejum. Isso é maravilhoso. Ela vai regrando você. Não é de uma vez só, mas você vai aprendendo, vai lidando. Tem pessoas aqui que fizeram um jejum de 40 dias. Eu notei, assim, que nesses últimos anos eu tenho feito jejuns de 40 dias. No passado eu fiz 2 de 40 dias direto.
E eu tenho percebido que vários hábitos que eu tinha antes, eu deixei de ter, e coisas assim que... Dá um exemplo para você. Pão, eu comia muito pão. Depois dos jejuns, essa questão do carboidrato, isso não ficou tão... eu diminui muito o hábito de colocar muito carboidrato para dentro do corpo. Comecei a ingerir mais proteína mesmo, né? Você vê que na recuperação também, depois de um período prolongado de jejum, a gente come muito ali o franguinho, come uma salada, um frango, tem que ser uma volta bem leve depois de jejuns prolongados. Isso educa o organismo, né? Ok? Então, esse ano, faça jejum de verdade, isso vai ser bom para o seu organismo. Deus estava cuidando do povo aqui, dizendo, a gordura é minha, ok? Reduz na gordura, compra uma air fryer aí, ao invés de fazer tudo na fritura, faz na air fryer. Claro que a gordura... Irmãos, tudo que é gostoso... Quem não gosta, né? Um risolezinho, uma coxinha, meu Deus do céu, uma coxinha do galinha com ketchup da Heinz, mas assim, se a gente só vicia nisso, a gente vai trazer prejuízo para o nosso organismo. Deus estava cuidando do povo. Amém? Isso é pedagogia para nós também. Então, cuide do seu corpo, ok? Um exercício físico. Agora tem pula-pula aqui no Garden, ó. Vem pra cá depois do culto, fica pulando, paga o cardio depois do culto aqui, depois vai embora mais leve, aleluia. Amém. Deus estava cuidando do povo. Então olhe com esse olhar de Deus como um pai. Lembrando, filho, cuidado, não come isso aí, para de comer gordura, para de comer fritura, vai comer uma coisa que preste, para de comer traquina, vai comer um negócio que preste. Esse pai, dizendo a gordura é minha. Ok? Capítulo 4. A oferta pelo pecado. Diga aos israelitas: quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido, em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o que pecar for o sacerdote ungido, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará o novilho à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão na cabeça do novilho e o imolará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nos chifres do altar do incenso aromático que está diante do Senhor na tenda do encontro. Derramará o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins, assim como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. O sacerdote queimará essas porções no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça, as pernas, vísceras e os excrementos, isto é, tudo que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde lançam as cinzas com gordura. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre o monte de cinzas. Meu Deus, vamos lá. Você viu que todas as outras ofertas, elas eram ofertas pelos pecados e ofertas de gratidão e de comunhão, certo? Em nenhum momento foi pedido que se levasse parte do animal para fora do acampamento. Mas agora você viu que a gente acabou de ler, que essa oferta era oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado, que tipifica, simboliza a natureza pecaminosa do homem. Essa oferta deveria ser feita fora do acampamento. As ofertas feitas dentro do acampamento era oferta de cheiro agradável ao Senhor. Era oferta para a comunhão, para a redenção. Mas a oferta pelo pecado, pela natureza pecaminosa, não era oferta agradável ao Senhor. Portanto, deveria ser feito fora do acampamento.
Por isso que Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém. Jesus foi colocado ao Gólgota, no Monte Caveira. Morreu fora dos muros de Jerusalém, porque a oferta era o juízo de Deus. Deus virou o rosto na cruz do Calvário. O filho estava morrendo. Ele se tornou pecador. Ele se tornou, se tornou pecador. Então aqui tem um símbolo de que na oferta pelo pecador deveria ser feita, o animal deveria agora ser queimado fora do acampamento. Todas as outras ofertas dentro do acampamento, mas a oferta pelo pecador fora do acampamento. Amém? Lindo isso, não? Lindo, né? Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se aqui pecar sem intenção for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a Assembleia trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor e o imolarão o novilho diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente ao véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor na tenda do encontro e derramará o sangue restante na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do animal e o queimará no altar. E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da Assembleia. Se um líder pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando os conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no local onde o holocausto é imolado, diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado do líder. O seu pecado será perdoado. Se uma única pessoa do povo da terra pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpada. Quando a conscientizarem do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o sangue restante na base do altar. 31. Removerá toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação por esse homem e seu pecado será perdoado. Se alguém trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será imolado como oferta pelo pecado no lugar onde é imolado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o sangue restante na base do altar. Removerá toda a gordura, como se remove a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar, em cima das ofertas preparadas do fogo dedicadas ao Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor do culpado expiação pelo pecado cometido, e o pecado será perdoado. Capítulo 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu Alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar em qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal impuro, selvagem ou doméstico, seja o cadáver de criaturas que rastejam, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Irmãos, olha só, um parênteses aqui de novo, vamos lá. Deus estabeleceu, levou Moisés para o monte, deu as leis, instituiu um lugar em que ele iria habitar. O
tabernáculo, os elementos desse tabernáculo. Depois Deus fala para Moisés: Moisés, olha só, eu quero ter comunhão com esse povo, mas esse povo não é santo. Eu quero agora instituir ofertas e rituais que vão purificar esse povo. Então vai ter situações, por exemplo, que alguém comete um pecado. Se for líder, deve ser feito esse procedimento. Se for um dos sacerdotes, deve ser feito esse procedimento. Se a oferta for para comunhão, deve ser esse procedimento. Se a oferta for para o perdão de pecados, deve ser esse procedimento. Em caso de alguém tocar num cadáver impuro, mesmo sem consciência disso, eu quero que vocês façam esse tipo de oferta para a purificação, pois não poderão chegar diante de mim de forma impura. O que Deus estava mostrando aqui? O seu caráter. Deus estava mostrando a sua santidade. Amém? Por isso que Deus estava instituindo essas ofertas. Estava dizendo, olha, vocês tocam em coisas impuras, vocês não são puros, mas diante de mim tem que ser puro. E Deus agora instituiu essas ofertas com derramamento de sangue para purificar. Tudo isso apontava para a mesma coisa, Cristo, que purifica pecados. Só que o animal, na velha aliança, eles deveriam fazer isso constantemente. Precisavam renovar. Mas Cristo Jesus é a oferta pelo nosso pecado, pela condição pecaminosa, de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Amém? É isso que deveria ser feito. Então agora, em Levítico capítulo 5 agora, é a oferta quando as pessoas tocassem em algo impuro, mesmo sem ter consciência disso. E aí Deus manda então fazer um ritual. Olha só. 3. Se alguém tocar em impureza humana, em qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando souber. Se alguém, mesmo sem se dar conta, fizer juramento impensado de qualquer tipo, seja para o bem, seja para o mal, e então perceber que fez um juramento impensado, será culpado quando souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Se alguém não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote e apresentará primeiro a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. A seguir, aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado no lado do altar e deixará escorrer o restante do sangue nas bases do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a ordenança, e fará expiação pelo pecado cometido, e esse pecado será perdoado. Se, contudo, não tiver 2 rolinhas nem 2 pombinhos à disposição, trará como oferta pelo pecado 1/10 de efa da melhor farinha e como oferta pelo pecado. Sobre ela, porém, não derramará azeite, nem colocará incenso, porque é a oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dessa farinha com a mão bem cheia, como porção memorial, e queimará essa porção no altar em cima das ofertas preparadas no fogo dedicadas ao Senhor. É a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. A oferta pela culpa. Oferta pela culpa. Não sei se você lembra disso. Restituição. Lembra-se disso? É a palavra desse ano. Esse ano é o ano da restituição. O Senhor disse a Moisés: quando alguém agir com infidelidade, pecando sem intenção sobre as coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo pecado contra as coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e esse pecado será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ele trará ao sacerdote um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará expiação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É a oferta pela culpa, pois com certeza se tornou culpado diante do Senhor.
Amém? Então a oferta pela culpa aqui é a oferta de restituição. Então alguém que fez algo contra outro, causou dano e prejuízo, ele era considerado culpado. Então ele deveria levar ao sacerdote um animal e restituir aquilo que havia danificado na vida de outro. E além disso, precisava levar 20% mais. Deveria ser feita restituição. Deveria restituir, ok? Isso aponta para a nossa vida. O sangue de Cristo Jesus nos trouxe um tempo de restituição. Portanto, tudo aquilo que foi roubado de nós, agora será restituído. E não somente o igual. A promessa é que será uma porção maior. Amém? Levítico capítulo 6. É até o 6 hoje? É isso? 6 completo, né? Hoje é 1 ao 6. É isso? Amém. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar agindo com infidelidade contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou algo roubado, ou se usa de extorsão para com seu próximo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer pecado que uma pessoa tem cometido, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, deverá devolver o que roubou, ou seja, restituir, ok? Ou do qual se apropriou indevidamente, roubo, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena. Acrescentará a isso 20%, 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Trará como oferta pela culpa ao Senhor, por meio do sacerdote, um carneiro do rebanho sem defeito devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo pecado diante do Senhor, e ele será perdoado de qualquer coisa que o tenha tornado culpado. Então, alguém naquela época, né, por exemplo, pegasse uma ovelha do rebanho que era do outro, ele roubou, pois é, e agora ele é considerado culpado diante de Deus. E agora ele quer perdão pelo seu pecado de ter roubado a ovelha do outro. Bom, ele vai adiante do sacerdote. O que ele precisa fazer? Ele precisa levar um animal para sacrifício. Além disso, ele precisa restituir o que roubou do outro. Então ele tinha que levar um animal para sacrifício, tinha que levar, nesse caso, né, uma ovelha que ele roubou lá do outro, e além disso, mais 20% mais. Precisava levar aí uma ovelhinha, deixa eu ver, uma ovelha aí em torno de 25 quilos. 25, 30 quilos. Ele deveria levar aí 20%. Deveria levar aí uns 5 quilos. Então, levava uma ovelhinha que ele tinha roubado para a pessoa que ele roubou, levava um animal para sacrifício, e ainda assim restituía, dava 20% mais. Então, levava mais uns 5 quilos de carne para restituir para a pessoa que ele roubou. E assim seria aceito a sua oferta e perdoado o seu pecado. Por fim, 8. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, os sacerdotes, né? Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esta é a regulamentação acerca da oferta do cereal. Os filhos de Arão apresentarão diante do Senhor em frente ao altar. O sacerdote pegará um punhado da melhor farinha com azeite, com todo o incenso que está sobre a oferta cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão e os seus filhos comerão o restante da oferta. Eles a comerão sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. É a porção deles, que dei das minhas ofertas preparadas no fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todos os filhos varões de Arão
poderão comer da porção das ofertas preparadas no fogo dedicadas ao Senhor. É um estatuto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que tocar nelas se tornará santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus filhos apresentarão ao Senhor no dia em que ele for ungido. 1/10 de efa da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Em uma assadeira, prepare-a com azeite, traga esfarelada e apresente uma oferta cereal de farelos de aroma agradável ao Senhor. O sacerdote que for ungido entre os filhos de Arão para sucedê-lo, também preparará essa oferta. É a porção perpétua designada ao Senhor e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal apresentada pelo sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Agora, apresenta mais um procedimento aqui, agora por outra oferta, a oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação acerca da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será imolado diante do Senhor no local onde é imolado o animal do holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer animal o comerá em lugar sagrado. Olha isso. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Da parte do sangue aspergido se parte do sangue aspergido respingar na roupa, esta será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Contudo, se for cozida em uma vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Todo varão entre os sacerdotes poderá comer do sacrifício. É uma oferta santíssima. Toda oferta pelo pecado, porém, cuja parte do sangue for trazida à tenda do encontro para a expiação no lugar do santo, não será comida. Deverá ser queimada em fogo. Você está vendo que quando é a oferta de comunhão, a oferta seja pelos pecados, mas pelos pecados para a comunhão, os sacerdotes podiam comer. Então era feito um churrasco, era oferecido ao Senhor, a gordura queimada e o sacerdote podia comer, certo? Mas quando era pelo pecado, isso tipifica a natureza pecaminosa, não deveria ser comido, deveria ser queimada fora do acampamento. Amém? Claro isso? Até aqui? Hoje? Amém? Amanhã nós veremos uma oferta a regulamentação, né, da oferta pela culpa, e continuaremos vendo então esses rituais que Deus instituiu para que o povo tivesse comunhão com Ele. E para tanto, o povo deveria se santificar, pois não era santo. Amém? Para fixar, Deus leva Moisés para o monte, depois de ter tirado do Egito, dá as leis, estabelece um lugar que se chama tabernáculo, que ele vai descer e habitar. Dá todas as instruções, os móveis, como deveriam ser feitos. Moisés fala para o povo, Deus levanta pessoas, artesãos, para fazerem esse tabernáculo. O tabernáculo foi erigido e ficou tudo pronto. Agora Deus disse: agora eu quero ter comunhão com vocês. Deus a sua nuvem de glória, mas para essa comunhão, você deve se santificar. Eu vou estabelecer então rituais de santificação e comunhão. As ofertas, os animais, seja boi, seja um novilho, seja um cabrito, seja rolinhas ou farinha, você vai fazer um pão sem fermento. Essas ofertas serão trazidas diante do sacerdote e ali deverão ser queimadas. Então, essas ofertas serão aceitas diante de Deus e você, povo, será perdoado, vai ter bênção sobre a sua vida. Amém? É isso que Deus instituiu. Tudo isso aqui. Eu sei que é um pouco cheio de detalhes, um pouco até maçante, né? Mas outras vezes a gente passou por isso aqui sem discernir o que estava acontecendo. Aí se tornava cansativo. Mas agora você está vendo Cristo. O importante aqui é você saber que sem derramamento de sangue não há perdão. É isso que precisa ficar claro aqui no livro de Levíticos. Amém? Graça e paz. Voltamos amanhã, então aqui meio-dia, ok? Hoje, formatura lá no Polo de Cidreira. Então agora à tarde, já estamos saindo. Meus irmãos, nós aqui, nós vamos auxiliar lá em Cidreira. Domingo será em Terra de Areia, nós vamos para Terra de Areia. Na próxima quinta-feira também será lá em Osório. Então a gente está envolvido aí essas 2 semanas em torno dessa formatura. Amém? Tempo precioso. Voltamos amanhã, queridos. Graça e paz, uma boa tarde, bom trabalho para você. E nos vemos nos GCs
Nos vemos aqui também. Graças e paz.